Você já parou para pensar que, às vezes, uma simples decisão pode mudar completamente o rumo da sua vida? Uma escolha aparentemente pequena, um sim ou um não dito no momento certo, pode ser o que Deus usa para transformar completamente o seu destino. Hoje, eu quero te mostrar como Deus usa pequenas decisões para realizar grandes propósitos. E para isso, vamos mergulhar na história de Ruth 1:16-17. Uma das passagens mais poderosas da Bíblia sobre fé, lealdade e destino. A história de Ruth é uma das mais belas de toda a Escritura. Uma mulher estrangeira, viúva, sem perspectivas, que toma uma única decisão, uma escolha simples, mas cheia de fé, e muda não apenas a própria vida, mas a história de toda a humanidade. Ruth escolheu seguir a sua sogra Noemi e, mais do que isso, escolheu seguir o Deus de Israel. Naquela escolha, Deus começou um novo capítulo, não só para ela, mas para uma linhagem que culminaria no nascimento de Jesus Cristo. E é exatamente sobre isso que quero falar com você. Como as pequenas decisões que você toma em momentos de dor, perda ou incerteza podem ser o ponto de virada que Deus usa para mudar toda a sua história. O livro de Ruth começa num cenário de crise. Uma fome havia atingido Belém e Elimeleque, junto com sua esposa Noemi e seus 2 filhos, parte para Moabe em busca de sustento. Mas lá o inesperado acontece. Elimeleque morre. Depois, seus filhos se casam com mulheres moabitas, Ruth e Orfa. E 10 anos depois, eles também morrem. Agora imagine a cena. 3 mulheres sozinhas, sem marido, sem filhos, sem segurança. Naquela cultura, isso significava não ter futuro. Era o ponto mais baixo da vida de Noemi e de Ruth. Tudo o que elas tinham era uma a outra, e uma escolha pela frente. Noemi decide voltar para Belém e diz para suas noras ficarem em Moabe. Ela acreditava que não tinha mais nada para oferecer. É aqui que a história começa a mudar. Quando Noemi diz, voltem às suas casas, Orfa obedece. Ela chora, mas volta. Ruth, por outro lado, faz algo completamente inesperado. Ela diz, não me instes para que te deixe e me afaste de ti. Porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus, o meu Deus. Ruth 1:16. Esse versículo é o coração da mensagem de hoje. Ruth escolhe permanecer. Ela escolhe seguir a fé de Noemi, mesmo sem garantias, mesmo sem saber o que a esperava. Ela não tinha promessas de prosperidade, não tinha certeza de aceitação em Belém. Ela só tinha uma convicção: o teu Deus será o meu Deus. E é exatamente assim que Deus transforma histórias, quando você escolhe confiar nele sem saber o resultado. Ruth não sabia, mas aquela decisão mudaria tudo. O sim dela à vontade de Deus a colocou no centro do plano divino. Quando elas voltam para Belém, Ruth começa a trabalhar colhendo espigas que caíam durante a colheita, o que era permitido aos pobres e estrangeiros. E é nesse campo que ela encontra Boaz, um homem justo, parente de Noemi. Agora, olha o contraste. Enquanto Noemi volta amarga, dizendo, o Senhor me fez sofrer, Ruth está agindo em fé, passo após passo, mesmo nas pequenas coisas. E é justamente nas pequenas atitudes, acordar, ir ao campo, continuar crendo, que Deus começa a alinhar o destino. Quantas vezes nós achamos que Deus só se move nos grandes milagres, nas coisas espetaculares, mas esquecemos que Ele trabalha em silêncio, nas pequenas escolhas diárias. O sim de Ruth naquele momento de desespero abriu caminho para uma nova vida, para um novo amor e para uma nova genealogia, a linhagem de Davi e mais tarde de Jesus. Talvez hoje você esteja num momento de Moabe, um tempo de dor, de perda, de incerteza. E talvez Deus esteja te pedindo uma decisão simples, mas de fé. Perdoar alguém, mudar um caminho, voltar para Ele, confiar de novo. Você pode pensar que isso é pequeno demais para importar, mas as maiores obras de Deus geralmente começam com gestos simples. Foi assim com Abraão quando ele decidiu sair de sua terra.
Foi assim com Moisés, quando levantou um cajado. Foi assim com Maria, quando disse: "Eis aqui a serva do Senhor." E foi assim com Ruth, quando decidiu não voltar para trás. Toda vez que alguém na Bíblia escolhe obedecer, Deus transforma o ordinário em extraordinário. E essa é a mensagem para você hoje. Deus não precisa de grandes movimentos. Ele precisa do seu sim. A Bíblia diz que quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Ruth foi fiel no pouco. Ela foi fiel à sogra, mesmo sem obrigação. Foi fiel no trabalho, mesmo sendo estrangeira. Foi fiel a Deus, mesmo sem promessas. E por causa dessa fidelidade, Deus a elevou. Quando Boaz a nota, ele diz algo profundo: "Tenho sabido tudo quanto fizeste à tua sogra, depois da morte de teu marido. E como deixaste teu pai e tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias." Ruth 2:11. Ou seja, Deus vê o que os outros não veem. Ele vê a fidelidade secreta, a obediência silenciosa, a perseverança nos dias difíceis. O que para você parece pequeno, para Deus é o terreno onde Ele planta grandes promessas. Com o tempo, Boaz se torna o redentor de Ruth, um símbolo profético de Cristo, nosso Redentor. Ele a toma por esposa e o filho deles, Obed, se torna avô do rei Davi, e da linhagem de Davi viria o Messias. Pense nisso, uma estrangeira, viúva e pobre, se torna parte da genealogia de Jesus por causa de uma escolha. Isso mostra que o destino não é algo aleatório. Ele é moldado pelas nossas respostas à voz de Deus. A obediência de Ruth mudou o destino dela, o de Noemi, e por consequência, o destino de toda a humanidade. Então, como essa história se aplica a nós? Muitas vezes, esperamos que Deus faça algo grandioso, mas Ele está apenas esperando nossa decisão de fé. Queremos que as portas se abram, mas não damos o passo de obedecer. Queremos ver o milagre, mas não fazemos a escolha que prepara o terreno para ele. A história de Ruth nos ensina que Deus abençoa quem permanece quando todos os outros desistem. Ela poderia ter voltado para Moabe. Teria sido o caminho mais fácil, mas ela escolheu o caminho da fé. E é exatamente isso que o Senhor está te chamando a fazer. Continuar acreditando, mesmo quando tudo parece perdido. Deus está te dizendo: não é o tamanho da decisão que importa, é a disposição do coração que a toma. Talvez hoje você olhe para sua vida e só veja perdas. Talvez sinta que Deus se esqueceu de você. Mas lembre-se, Noemi também se sentia assim. Ela chegou a dizer: "O Todo-Poderoso me tornou amarga." Mas no final do livro, as mulheres de Belém dizem: "Bendito seja o Senhor, que não te deixou hoje sem remidor." Ruth 4:14. Ou seja, o que parecia um fim era apenas o começo de uma nova história. Deus é especialista em reescrever histórias. Ele transforma o luto em alegria, o vazio em propósito, e o não tenho mais nada em fui abençoado além do que podia imaginar. Talvez o seu sim hoje seja algo simples: orar novamente, perdoar alguém, voltar para a igreja, ler a Bíblia ou simplesmente confiar. Mas entenda, é nesse simples ato de fé que Deus move o invisível. Cada passo de obediência atrai o favor de Deus. Cada decisão de fé abre um novo capítulo. Cada escolha de confiar, mesmo sem entender, te aproxima do plano dele. Quando Ruth disse: "O teu Deus será o meu Deus", ela selou o destino dela no reino. Ela se tornou parte da família da fé. E é isso que Deus quer fazer com você. Deus não está procurando pessoas perfeitas. Está procurando pessoas dispostas a dar o primeiro passo, a confiar, a permanecer. O poder de mudar sua vida não está nas circunstâncias, mas nas escolhas que você faz guiado pela fé. Então, hoje escolha como Ruth. Escolha permanecer. Escolha crer. Escolha dizer: "O teu Deus será o meu Deus", porque é nas decisões simples que Deus revela os seus milagres extraordinários. Se essa mensagem falou com você, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que precisa ouvir isso hoje.
E lembra, Deus não precisa de grandes gestos para mudar sua história. Ele só precisa do seu sim. Até o próximo vídeo e que o Senhor te abençoe poderosamente.